Eu quero dar uma breve reflexão na palavra, que hoje à noite estarei lá na Zona Norte também, para ver lá. Eu quero testemunhar também um pouco que Deus tem feito na minha vida, como eu era antes, o que Deus fez, e o ministério que o Senhor colocou na minha vida, nos hospitais, nas prisões que eu vou, tendo mais dentro do hospital, onde eu trabalho ali no Palmeiras. Eu quero ler aqui a palavra, está lá em Lucas, capítulo 23, Doutor Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39 a 43. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas era médico grego, é um dos apóstolos que escreve com muito detalhe os milagres do Senhor Jesus, meio pela sua profissão. Todo médico é detalhista, minucioso. Tiro por mim, como cirurgião daquele hospital. Todos encontraram Lucas 23, capítulo 23, versículo 39, 43. Diz assim a palavra do Senhor: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Senhor, que seja teu Espírito Santo de Deus, sim, que tu enviaste lá em Pentecostes, onde iniciou a tua igreja, derrama sobre esse local, sobre a minha vida e a vida do teu povo, o conhecimento da palavra. Nos ensina que nós devemos aprender. Que seja o teu Espírito falando, não a minha vontade, Senhor. Que seja a tua engrandecida, Pai. Obrigado, Senhor. Assim te agradeço. Eu, queridos irmãos, antes de começar, existe a Bíblia cita nessa passagem desses malfeitores. A palavra malfeitor significa criminoso, viciados, pessoas totalmente discriminadas da sociedade. Pessoas que não têm compromisso nenhum e respeito nenhum à vida de ninguém. Esses malfeitores, eles eram condenados na época pelo Império Romano, pelo governo daquele local, e as suas mortes eram mortes de cruz. As Escrituras Sagradas, elas citam, né, que Jesus ficou entre dois malfeitores. E pesquisando mais, alguns historiadores citam que eles eram zelotes, eram revolucionários judeus em busca da liberdade de Israel do poder do Império Romano, que explorava muito através do imposto alto. Eu creio que a palavra fala que eles eram malfeitores. Eram pessoas condenadas à morte por atos de crime cometido por eles. Voltando um pouco ao profeta Isaías, 700 anos mais ou menos antes de Cristo, eu queria só citar, não precisa você ir lá, em Isaías 53, 12, diz assim que: pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores
Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Jesus, nessa passagem, nós vamos ter diante desse malfeitor 7 tópicos que eu quero citar para vocês. O que nós vamos aprender nessa atitude desse homem condenado à morte. Muitas vezes nós cometemos muitos pecados, como eu já vi pessoas falar dentro do hospital. Disse, aquele criminoso não tem mais salvação, aquele cara merece um inferno. Um ato de violência, de um estupro, é um ato terrível, que às vezes dentro do hospital os médicos não querem atender. Mas a medicina faz um juramento que não importa se são de pessoa ou que atos criminosos foram cometidos, tem que ser atendido. Agora, o ato de perdão tem que partir de nós. Um dos nossos feitores, todos os dois blasfemaram contra o Senhor Jesus. Jesus falou 7 palavras durante mais ou menos 6 horas que ele ficou naquela cruz. E um dos momentos mais importantes que durante esse período de sofrimento do Senhor, ele ficou diante do Senhor, o Cordeiro de Deus, que ficou diante daqueles 2 malfeitores pregados na cruz, ali derramou seu sangue por nós, em sacrifício, nós fomos remidos, e ali foi um momento da expiação por nós. Jesus ali tem o primeiro tópico, que Jesus era sem pecado, absolutamente inocente, mas que estava dependurado na cruz como se fosse um amaldiçoado. Isso estava escrito na palavra de Deus, que entre os transgressores ele ficaria. Segundo tópico muito importante, depois eu volto para a nossa lição mais importante que vamos tirar disso aí, é que ele estava errado, zombando de Jesus, principalmente seu colega de infortúnio. Quando um malfeitor, segundo as Escrituras, a Bíblia não fala de nome de nenhum deles. Mas os apócrifos são estudos que não são considerados canônicos, mas são pesquisas, dizem que um deles era Dimas e outro era Gestos. O Dimas, que segundo os achados apócrifos não está nas Escrituras, foi o que o malfeitor que arrependeu. Quando ele começou a olhar para o Senhor Jesus e começou a ver a santidade do Senhor, começou a ver que aquele que estava naquela cruz estava pagando por um filho que ele não merecia. Ele reconheceu no Senhor Jesus Deus, porque ele começa a criticar e exortar o seu amigo. Mesma sentença de morte não respeita o próprio Senhor ali. Ele exorta esse colega. Se pelo menos está passando pela mesma sentença de morte, porque não respeita quem também está passando. Este aí nenhum mal cometeu. Nós estamos aqui porque cometemos coisas que devemos pagar pelo que nós fizemos. Primeiro ele contou o seu pecado. Se você conta para aquele momento na cruz, reconhece o seu erro, é porque ele reconheceu que o Senhor Jesus era o Cristo, o Messias. E ele reconheceu que Jesus, ele falou para o Senhor, quando ele diz também: Senhor, lembra-se de mim quando tu estiveres no teu reino.